Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann e hoje nós falaremos sobre a existência incontestável de um único Deus. De acordo com Gordon Melton, fundador do Instituto para o Estudo da Religião Americana e editor da Enciclopédia das Religiões Americanas, a grosso modo, pode-se afirmar que existem cerca de 50 mil religiões espalhadas pela face da Terra. 50 mil! Dá para acreditar? Existem religiões monoteístas, que acreditam em um único Deus, politeístas, que acreditam em vários deuses, panteístas, onde tudo é Deus, animistas, com sua crença nos fenômenos da natureza. Tem também religiões que acreditam numa deusa-mãe e outras que são consideradas religiões sem Deus. Mas e se nós dissermos para você que destas 50 mil religiões, apenas uma é verdadeira? Eu acho que muita gente vai ficar aí de mimimi, não é mesmo? Mas o que você precisa entender é que se existissem, digamos, apenas duas, religiões no mundo inteiro, e essas duas religiões fossem opostas uma da outra, claro que uma seria verdadeira e a outra falsa, pois existe apenas uma verdade e não duas. Uma religião estaria pregando a verdade e a outra pregando mentiras. Desse modo, se existem 50 mil religiões pregando coisas diferentes, é lógico, É lógico que apenas uma é verdadeira e todas as outras são falsas. E nem estamos aqui falando se todas as religiões são boas ou se há algo de bom em todas as religiões. Isso até podia ser tema para um outro vídeo, Carol? Verdade. Nós estamos afirmando que todas as religiões, exceto uma, são falsas. Quer ver uma coisa? Imagina que você tem 3 professoras de matemática. 3. Uma diz que 2 mais 2 são 4. Outra diz que 2 mais 2 são 5. E outra diz que 2 mais 2 é igual a 0. As 3 estão dizendo a verdade? Lógico que não. Se você não conhece a verdade, pode até arriscar dizer que as 3 estão mentindo. Mas como você conhece a verdade, como você sabe que 2 mais 2 é igual a 4, então você chega à conclusão que há somente uma professora verdadeira e as outras 2 são falsas. Simples assim. E o mesmo se aplica às religiões. Sim, e você sabe que existe apenas uma religião verdadeira porque é a única que prega o Deus verdadeiro. Pois seguindo essa mesma lógica, só pode existir um Deus verdadeiro. Se existissem 2 deuses, um deles certamente seria falso. Mas como existem cerca de 50 mil religiões, podemos imaginar que existam centenas de milhares de deuses falsos, Agora pense num quadro famoso. Pode ser a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Um bom falsário, que conhece exatamente as técnicas que Leonardo usou ao pintar aquele quadro, os tipos de tintas e pincéis utilizados no século XVI, poderia fazer uma cópia idêntica. E se pendurassem essa cópia lá no Louvre, ao lado do original, de forma que olhando para os 2 quadros, você não soubesse diferenciar qual foi pintado por Leonardo e qual a cópia, mesmo assim, um dos 2 seria falso. Isso não é óbvio, gente? Verdade. Só pode existir uma Mona Lisa de Leonardo da Vinci verdadeira, como só pode existir um Deus verdadeiro. Porque se aplica a mesma lógica. E mesmo que o próprio Leonardo da Vinci, depois de pintar a Mona Lisa, resolvesse fazer uma cópia, Se isso acontecesse, não existiriam 2 Mona Lisas, e sim uma verdadeira e uma cópia.
e a cópia seria uma Mona Lisa falsa. Exatamente. Agora que você já entendeu que não pode haver duas religiões verdadeiras, mas apenas uma, e que não pode haver dois deuses verdadeiros, mas apenas um, é necessário dizer que o Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus de Moisés, de Davi, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santíssima Trindade. Não são três deuses, mas um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus foi se revelando ao longo da história. No Antigo Testamento, Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos, mas é o Pai que se dá a conhecer. Depois, na plenitude dos tempos, o Pai envia o Filho, que se faz carne e nasce do ventre imaculado da Virgem Maria para a nossa redenção. E ele recebe o nome de Jesus, que significa Deus salva. E Jesus, depois de morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, ele envia o Espírito Santo Paráclito sobre a Virgem Maria e os apóstolos no dia de Pentecostes. E assim, toda a Trindade estava agora revelada. E no credo nós dizemos: creio em um só Deus, pois não existem vários deuses, né? E continuamos: Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, certo? Em seguida dizemos: e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Portanto, Deus com ele. E mais adiante dizemos: e no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ou seja, Deus com eles. De forma que não são três deuses, mas um único Deus. O judaísmo ele não ensina o Deus Trindade, o islamismo muito menos. As outras 50.000 religiões ensinam que 2 mais 2 são 5. E, portanto, a única religião verdadeira é aquela que confessa a fé na Santíssima Trindade, ou seja, o cristianismo. É isso mesmo. Porém, nós sabemos que o cristianismo, a grosso modo, está dividido em católicos, ortodoxos e protestantes. Isso daria até um tema para outro vídeo, né, Carol? Vamos anotando. Então não vamos entrar em muitos detalhes. Mas, veja bem, os protestantes surgiram em 1517 com Lutero, os ortodoxos em 1054 com o Cisma do Oriente. E a Igreja Católica, por sua vez, foi fundada pelo próprio Deus Jesus Cristo, quando disse a Pedro, o primeiro Papa: tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então, depois dessa longa e necessária introdução, nós concluímos que, apesar de existirem cerca de 50.000 religiões espalhadas por aí, existe apenas uma religião verdadeira, a Santa Religião Católica. E apesar das pessoas deste planeta acreditarem em centenas de milhares de deuses, apenas um Deus é o verdadeiro, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E São Paulo, quando escreve sua epístola aos Efésios, ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. E o salmista diz: os deuses dos pagãos são prata e ouro, obra de mãos humanas. O nosso Deus, Jesus Cristo, se fez carne. Os deuses dos pagãos, não. Então, afinal, se existe um só Deus, o que são os outros deuses? O demônio, ele tem inveja de Deus, né? É verdade. Satanás quis ser como Deus e por isso quer que os homens o adorem. No Evangelho de São Lucas, nós lemos a tentação de Jesus no deserto, quando o demônio disse: portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Mas, contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás
e só a ele darás culto. Tá respondida a pergunta, né? Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesh, Tupã, Jaci, Guaraci, Ísis, Osíris, Horus, Zeus, Apolo, Poseidon, Afrodite, Odin, Thor, Loki, Freia, Iemanjá, Xangô, Ogum, Exu, Júpiter, Vênus, Diana, Mercúrio, Viracótia, Mamassara, Pachamama, né? Entre tantos outros, não passam de demônios. Nós temos razão para acreditar que o judaísmo cultua o Deus verdadeiro, mas apenas parcialmente, porque eles acreditam apenas no Pai, rejeitando o Filho e o Espírito Santo. Enquanto existem também religiões que acreditam no Pai e no Filho e rejeitam o Espírito Santo, de forma que a única religião que cultua o Deus verdadeiro em sua totalidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o cristianismo, como nós falamos, e mais especificamente a religião católica, pois as demais já caíram em cismas e heresias, adotando para si apenas uma parte dessa revelação divina, não é mesmo? Enquanto a Igreja Católica está para o todo. Por isso que, voltando aqui ao credo apostólico, nós também dizemos: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, né? Então nós cremos no Deus Trindade e cremos também na Santa Igreja, porque é a única verdadeira. E há muitos anos, Hollywood vem nos preparando com seus filmes sobre extraterrestres. Vocês já notaram? Verdade. Para o dia em que demônios irão surgir na Terra, se dizendo seres de outro planeta, com inteligência superior à nossa, e exigindo nossa submissão e adoração. Mas isso não é novidade alguma, pois já no século VII, um demônio, se passando pelo anjo Gabriel, apareceu para Maomé e pediu para que ele recitasse um texto. Veja só, São Paulo, ao escrever aos Gálatas, mas se referindo a todos nós, disse: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Este texto que o demônio ditou para Maomé dá origem ao Alcorão e à fé islâmica. Portanto, temos suficiente razão para crer que Allah, ou Alá, Deus dos muçulmanos, não passa de um demônio. Pois, afinal de contas, qual Deus mandaria passar a fio de espada todos os cristãos que não quisessem se converter ao Islã? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã é quarta-feira, é dia de Orando com Padre Pio aqui no canal ao meio-dia. Não perca!